Agora nós vamos começar a falar sobre constantes. Primeiro que eu vou renomear isso aqui, que isso aqui está errado. Beleza. Agora nós vamos falar sobre constante. Eu vou criar aqui um novo diretório chamado aula 4. Aula 4 vai ser sobre constantes. Constantes. Opa! Constantes. As constantes, como o nome já diz, vou colocar aqui constantes. Ele é o contrário das variáveis. Por quê? Porque o nome já diz, né? Constante, o valor dele é constante. Não tem como o valor dele ser alterado durante o programa. Nas variáveis, nós vimos que, por exemplo, você pode colocar nome aqui, nome Alexandre, e colocar depois um nome aqui, por exemplo, João, e você der um eco no nome, ele vai aparecer João. Primeiro eu criei aqui com o nome de Alexandre, e depois aqui eu atribuí com o nome de João. Ó. Quer ver? Olha lá, João. Agora as constantes é assim, ó. Eu vou comentar isso aqui. Agora, constantes. Para criar uma constante, você tem que usar o define, a função aqui define. E depois do define, você coloca entre aspas, tudo em maiúsculo agora. Por exemplo, vou colocar nome. E aqui você coloca o nome que você quer. Vou colocar Alexandre. E para você mostrar esse nome aqui, ó, estou dando um define, que é uma função do PHP. E aqui o primeiro parâmetro, esse primeiro aqui, ele é o nome como se fosse o nome da variável, nome. E aqui o valor, Alexandre. E se eu der agora um eco nome, ó, pode perceber que eu não fiz nada, ó. Não coloquei o sinal de cifrão na frente nem nada. Coloquei tudo maiúsculo nome, que nem eu coloquei aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó lá, Alexandre apareceu. Agora se eu vier colocar agora define, o mesmo nome aqui, e agora colocar João, vamos ver o que vai aparecer. Olha lá, constante nome já foi definida. Eu não posso mudar o valor dessa constante, porque já foi definida. Constante não muda, constante é sempre constante. Ó, que descoberta que eu fiz. Eco br, não precisa nem colocar br aqui. Eco nome. Olha lá, Alexandre e Alexandre. Aqui eu vou colocar sobrenome. Aqui vou colocar Cardoso. Aqui eu vou colocar sobrenome. Nome concatenar, olha lá, ponto, sobrenome. Alexandre Cardoso. Mas só que eu vou tirar aqui esse eco. Olha lá, Alexandre Cardoso. Para dar um espaço, eu já mostrei para vocês como é que faz. Ó, dou um espaço assim, ó. Olha lá, Alexandre Cardoso. Deu para entender, né, pessoal, como que se trabalha com constantes. É aqui, ó, como se fosse uma variável. Não, eu ia falar que é como se fosse uma variável. Não é, porque na constante ela sempre é o mesmo valor, né? E até é bem diferente da variável, até pelo jeito que você cria a constante, né? Você cria aqui, ó, com define, com uma função define, com o primeiro parâmetro com o nome da constante e depois o valor. Ó, nome e valor. Para você chamar, você chama aqui, ó, nome, sem aspas, sem nada, ó, nome, chamar isso aqui direto, ó, nome e sobrenome. Isso aqui é bastante usado em conexão com o banco de dados. Por exemplo, nós vamos trabalhar nesse curso, nós vamos trabalhar com PDO, mas só que agora eu vou dar um exemplo com MySQL Query, sem usar PDO. Por exemplo, para fazer uma conexão com o banco, é assim, deixa eu lembrar, porque eu sempre trabalho só com PDO, faz tempo que eu não uso o MySQL Connect. O MySQL Connect, ele passa o quê? Qual os parâmetros que ele precisa? Ele precisa do host, né? Que é o localhost, do usuário, root, e da senha, vazio. Mas agora, como que eu faço para passar esses valores sendo uma constante? Eu faço o seguinte, ó, define. Eu vou usar host, que, ó, host vai ser o que? Localhost. Eu vou copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V.
host. O que mais que eu preciso passar? Usuário, vou colocar user, que vai ser root, que sempre quando eu estiver trabalhando localmente o nome do usuário vai ser root. O pass de password vai ser vazio. E o banco de dados, BD, banco de dados vai ser PHP 5. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui or die erro ao conectar ao banco. E agora eu coloco, if com banco de dados igual MySQL underline select db. Qual o nome do banco de dados que eu coloquei aqui, ó? BD PHP 5. Então eu vim aqui e coloco BD. E aqui eu vou chamar o com. Beleza. Agora ponto e vírgula. Não posso esquecer nunca, sempre quando você terminar alguma instrução, alguma linha de código aqui no PHP, você sempre coloque o ponto e vírgula. Se você esquecer o ponto e vírgula, ele vai dar um erro brabo ainda. Quer ver? Eu vou comentar isso aqui, vou comentar isso e vou comentar isso. F5, olha lá, unexpected t and if. Aqui, ó. Agora, se eu colocar o ponto e vírgula, beleza. Olha lá, ele conectou no banco de dados perfeitamente. Agora eu faço isso aqui, ó. If bd echo conectado com sucesso. Isso aqui é só um exemplo de conexão, viu, pessoal? Olha lá, conectado com sucesso no banco. Isso aqui é só um exemplo de como se faz uma conexão usando MySQL Connect, MySQL Select DB, e usando aqui as constantes, ó, host, user, pass e bd. Aqui eu posso colocar bd igual or die erro ao se conectar a tabela, sei lá, vou colocar aqui BD, a tabela não, ao banco BD. Agora se eu vier aqui colocar um PHP 5 SS, erro ao se conectar ao banco PHP 5 SSS, olha lá, já deu erro. Então pessoal, é isso, sobre constantes é isso, não tem nada demais, é muito fácil, muito simples. E tenha em mente que nós vamos usar bastante essa constante, nós vamos usar bastante numa conexão no banco de dados. E onde ele é o mais usado é uma conexão com o banco de dados, mas no caso nós vamos usar o PDO, nós não vamos usar aqui o MySQL Connect, MySQL Select DB, que isso aqui já é coisa do passado, isso aqui. Nós sempre temos que usar o PDO. Porque o PDO, além de ser mais fácil de trabalhar, ele é muito mais rápido também que fazer uma conexão com o MySQL Connect. Mas isso é assunto para as próximas aulas lá, bem mais para frente, quando falarmos de PDO, de banco de dados, né? Pessoal, valeu, um abraço e até o próximo.